Amada e poderosa presença, eu sou. Amado Elohim da pureza. Amado Arcanjo Miguel e amada Quanin. Através da amada e poderosa presença eu sou, que eu sou presente em toda parte, eu assumo minha posição por toda a eternidade, de que a sua mais poderosa, invencível, eterna vitória, pureza, saúde, força, invencível, proteção e perfeição do amor, poder, perdão e misericórdia, mais perdoadores, dissolventes e purificadores do Cristo cósmico, está selada, 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 liberado, liberado e liberado, e atua em, através, ao redor e para cada pessoa, lugar, condição de coisa sob esta radiação, para nos tornar a todos autoluminosos e vitoriosos em tudo o que fizermos ou contatarmos agora mesmo, nesse instante e para sempre. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pelo raio de amor de Deus, pelo raio de amor de Deus, pelo raio de amor de Deus. Eu sou hoje, eu sou para ficar, eu sou o caminho de Deus, eu sou pelo raio precipitante de Deus, controlado e protegido para sempre, para ficar cumprindo o plano divino dos amados ascensionados. O caminho dos amados ascensionados em tudo o que fizermos ou contratarmos, até que todos sejam ascensionados e livres. E eu exijo isto fisicamente manifestado. Eu espero isto fisicamente manifestado. Eu sou isto fisicamente manifestado. Manifestado, manifestado e manifestado. Em toda vitória, luz e liberdade de nosso Jesus, o Cristo ascensionado, alcançadas agora mesmo. Todo-Poderoso eu sou, Todo-Poderoso eu sou, Todo-Poderoso eu sou. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela rádio 107 FM Rio de Janeiro. De segunda a sexta, das 7 da manhã às 7h50, desenvolvendo todo um trabalho de autoajuda, favorecimento, crescimento, expansão da consciência. Tudo é muito simples, por isso você consegue fazer tudo de uma vez só. É só colocar atenção, compreender como as coisas se encaixam no universo e tudo começa a funcionar da mesma maneira. Como você acorda respirando para um dia novo, e tudo vai se encaixando de uma maneira natural, embora você possa estar encaixado nisso ou não. Você pode simplesmente apenas acordar e viver o seu dia naturalmente, como você pode viver um dia natural em atenção, usando o conhecimento, e aí você transforma isso num dia bem diferente, aonde a proteção, as ideias, os caminhos, tudo funciona diferente, repelindo aquilo que não é interessante e trazendo coisas interessantes para a nossa vida, coisas melhores, tudo aquilo que nos faz bem, que nos ajuda e que nos traz aí todo esse conhecimento para poder estar vibrando e fazendo as coisas se encaixar de uma maneira simples, natural e assertiva. Eu venho assim sempre falando para vocês com relação ao novo, e não o de novo, a questão do de novo sempre traz a mesma coisa, e muitas pessoas vão pôr de novo isso, de novo aquilo e tal, não, mas é o novo, Eu vou sempre estar repetindo isso para vocês, o verbo ele tem muito poder, E às vezes pode ser que você fale uma coisa ou outra e o universo apenas acaba não dando muita atenção, mas se existe uma repetição daquilo,
como as queixas, reclamações, né? E isso vai se acumulando, chega uma hora que vibra, chega uma hora que traz o resultado, né? Então, nada de continuismo, né? Novo, novo início, novo princípio, novo começo, novo, sempre novo, né? Eu sempre ensino aos meus aprendizes escrever uma nova história todos os dias, né? O humano, ele necessita de coisas novas, ele necessita estar vivendo coisas novas, ele necessita estar criando, estar em movimento. Tudo isso traz um ânimo, né? Você mesmo, né, muitos de vocês sabem, praticamente todos, aí quando tem alguma coisa que vocês estão realizando, fazendo, principiando, traz aquele ânimo, aquela coisa, sabe? É como uma criança quando entra na escola e pega lá o material dela, material novinho, sabe, aquela coisa, aquela ansiedade para começar as aulas e tal, né? Aquela vontade toda. Esse tipo de coisa é necessário que você sempre esteja realizando, né? Então muitas pessoas às vezes fazem algumas coisas na vida, né? Chegam a um certo propósito e falam, olha, minha vida tá ok, agora eu vou curtir, vou não sei o que e tal. Bom, depende muito de como se faz isso, né? O que se chama de curtir, o que se chama de fazer, o que se chama de lazer, cada um tem uma ideia das coisas, né? Tu tem que ter cuidado, você colocar nome nas coisas, né? Porque tudo que tem nome existe, tudo que existe tem nome, né? Então, quando você dá nome para uma coisa, ela é aquilo, né? Então, dentro do que a gente vive, dentro do mundo natural, o que é interessante? Você apenas viver, fazer o que tem que fazer e pronto. Se você quer curtir, quer isso, aquilo, faça, mas não evidenciando isso, simplesmente faça, né? Então tem pessoas que se vangloriam, né? Ah, agora estou tranquilo, estou fazendo isso, agora não faço mais nada, agora não sei o que lá. E sempre isso. Tudo isso gera desconforto para outros, né? Tá falando que não está fazendo nada, então para o universo quem não faz nada não tem tanta valia, né? Porque o universo está aí para você fazer alguma coisa. Se ninguém fizesse nada, se todo mundo fosse buscar um caminho, quando atingisse algo, largasse, né? Então, por exemplo, um pesquisador, um cientista está desenvolvendo um medicamento e ele encontra lá uma fórmula e tal, né? Que até dá resultado, mas ele pode melhorar isso, o que eles fazem, não param de estudar, de buscar, de pesquisar, para melhorar isso, para trazer a perfeição, né? Então imagina se o pessoal larga isso, para e acabou, né? Imagina se tudo que existiu hoje, né? Tecnologia, tudo, a vida, tudo, né? Parasse. Não se faz mais nada, toca o que tem e vai fazendo, né? Então a humanidade, ela regride, ela anda para trás. Isso é muito sério, porque, né, não acontece nada. Então, mesmo depois das guerras, né, foram 2 seguidas, né, praticamente. Se os humanos não tivessem se movimentado, como é que estaria? Tudo em ruínas, hoje muita coisa não existiria, muitas pessoas não estariam encarnadas, o mundo estaria numa bagunça bem grande, né? Então, quando você entra, né, no caminho de que você fala, olha, eu estou buscando um novo todos os dias, né? Então, mesmo assim, o namoro, né? Quando a pessoa está começando lá o namoro, tem aquela coisa. Depois é que quando vai ficando mais, né? Por quê? Né? Porque as pessoas vão se acomodando com as coisas, né? Então, quando você vai vivendo a vida e as acumulações do dia a dia, né? Trabalho, uma série de coisas, né? Vão tomando conta, o amor é o mesmo, não mudou nada. Então você está sempre vivendo um caminho novo com alguém, que é igual, né?
o fervor, o amor, a paixão, só aumenta. Não é necessário você demonstrar aquilo, né? Às vezes é aquela coisa de a pessoa olha, esse casal, sei lá, né, meio distante e tal, mas são apaixonados um pelo outro, vivem a vida, um favorece o outro, ajuda. E às vezes aquela coisa que você vê, aquele fervor, aquela coisa toda, é só uma casca, é só uma demonstração para os outros, né? Uma felicidade aparente, né? Que está cheio hoje. Então, a admiração entre as pessoas, entre o casal, entre a família, não importa, né? A admiração é uma coisa muito importante, né? Isso só cresce. E quando as tribulações começam a tomar conta, é porque o casal está em andamento, está em crescimento, né? Como uma empresa. Você pode começar uma empresa, tem uma certa condição de trabalho. Se você vai ampliando, o trabalho aumenta, é claro, né? As responsabilidades, uma série de coisas, né? Então, assim, muitas pessoas não querem isso. Querem, né? Uma coisa tranquila. Mas o que é uma coisa tranquila? Será que essa coisa tranquila vai te dar suporte para você amanhã, né? Então, imagina se a natureza, né, não seguisse o instinto, que é procriar, né, que é ir para frente, né? Uma semente que é jogada no chão, ela vai nascer de qualquer jeito. Ela pode dar frutos ou não, mas ela vai dar um jeito de nascer. Então, o instinto é isso, empurrar, acontecer natural. O humano, como tem livre-arbítrio, ele pode fazer ou não. Só que tem um detalhe, ele pode fazer mais do que pode fazer, né? Tem uma aula que chama-se o seguinte: criarmos-nos mais do que Deus nos criou. Então, se todo mundo fosse melhorando a cada encarnação, teríamos humanos melhores, né? Então, os filhos teriam que ser melhores que os pais, os filhos dos filhos melhores que os filhos dos pais, e assim por diante. Então, assim, nós teríamos uma humanidade hoje maravilhosa, diferente do que tem hoje. Não que hoje não seja, mas com muitos problemas. Então, às vezes, você pega o pai e a mãe, tem uma certa característica, os filhos outras, né? Que não segue uma linha daquilo, né? Então, isso vai se perdendo e se torna uma coisa, cada um de um jeito, né? Então, não tem uma linha de crescimento, né? Então, às vezes, o pai conquista um monte de coisa, os filhos acabam consumindo aquilo que os pais conquistaram, ou os pais não conquistaram nada, mas os filhos, por verem aquilo, talvez vão buscando conquistar para não passar por aqui. Bom, enfim, tem uma série de coisas que pode movimentar, né? Então, quando você começa a buscar conhecer o mundo, ter conhecimento, vamos falar do mundo metafísico, tudo é natural. Se você veio de berço de ouro, é igual aquele que não veio. Se você se espelha nos pais, é igual aquele que não se espelha. Por quê? Porque somos seres individuais e seres solitários. Viemos só, vamos embora só. Né? Por mais que alguém te ame, você fala assim, olha, amanhã eu vou fazer a passagem, você vai comigo? Não vai, né? Tá? Então, essa movimentação, né? Esse entendimento, essa compreensão de você ser o que você é, que faz o humano diferente de tudo. É por isso que os anjos se apaixonam pelos humanos, os seres intergalácticos, quem vem de fora observa o humano, que o humano tem uma característica: se alguém está sofrendo ali, ou cai numa água, pula um monte para ajudar, se o outro está com um problema, corre um monte ali para não sei o quê, um cai na rua, não sei o quê. Então, assim, o humano, ele tem uma característica que ele ajuda alguém sem saber quem é. Sabe, acontece alguma coisa, todo mundo corre lá, né? Pode ser que hoje tenhamos um mundo um pouco menos disso, mas isso existe ainda, né? Os humanos se tornaram um pouco mais frios nesse sentido, né? Mas existe, você vê bastante isso, né? E quando você vai para lugares assim
vamos chamar de mais simples, você vê então isso integral, isso continua aí funcionando, né? Talvez as grandes metrópoles menos, mas existe. Então o humano ele tem essa característica. Então isso é o que favorece, né? Essa coisa que o humano ele é vamos dizer assim, né? Alguém a ser estudado, porque, né? Cria, faz, acontece, né? E hoje não tem muito disso. As pessoas estão largando um pouco para outros, né? Usam o que o outro criou, faz o que o outro faz, pensa o que o outro pensa e assim por diante, né? Então muitas pessoas aí passam o dia consumindo coisas que nunca, comprando, consumindo, enfim, coisas que nunca vão usar, né? Para mostrar para pessoas que nem conhecem, né? Então é um mundo meio estranho, né? Mas, enfim. Então, esse mundo ele continua e está aí, ele é assim, vai embora, e aí vamos ver o que acontece, ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal, né? Mas existe um mundo que está aí desde que ele principiou, é o princípio, né? Então ele não tem continuismo, ele mudou, né? Do homem da caverna para não sei o que lá, no medieval, foi mudando, foi crescendo, desenvolvendo, né? Os animais mudaram, tudo foi desenvolvendo porque o humano também foi buscando e assim por diante, né? Então, quando você entra nisso, começa a buscar, né? Então, tudo aquilo que eu conquisto, eu tenho mais para conquistar, porque existe um invisível que é igual, né? Tudo que traz para o visível estava no invisível, né? Creia nisso ou não, funciona assim, né? Então, quando esse invisível vem para cá, o que acontece? Fica alguma coisa lá, professor, no invisível? Vai vir para cá e acabou isso? Não, não, porque olha que interessante. Acontecem várias coisas. Vamos dizer o seguinte, ó, a pessoa criou um computador, tá? Então criou lá o computador, depois veio... Eu vou falar assim, do meu jeito, né? Não liguem para isso, eu não tenho domínio sobre esse negócio. Então, sei lá, tem um notebook, né, que é o computador portátil e tal, né? Acho que é isso aí. Então, alguém criou isso aí, uma maneira de facilitar, mas para carregar para lá e para cá, não sei o que e tal. Ele trouxe esse para cá. Bom, o que ficou do outro lado? Bom, do outro lado ficou um melhor que esse, porque esse já veio. Então tem um novo lá, e não de novo. Mas quando você traz um para cá, você possibilitou vários lá. Porque tem mais para trazer. Então, quanto mais eu trouxer, mais aumenta lá. E assim por diante. Então todo mundo hoje que tem, por exemplo, um aparelho desse, tem um aparelho do outro lado lá. Então se todo mundo, por isso que aí foi barateando, foi mexendo, enfim, o mundo foi entrando nisso. Estou dando um exemplo só, né? Tudo é assim. Então, uma caneta, alimentação, tudo é assim. Por que não falta alimentação no mundo? Né? Porque tem alguém que pensa, olha, quantos que nasceram hoje? Já nasceu tantos, morreu tantos, então temos que... Não, é um processo natural. Tem alguém lá trabalhando, ele tem uma ideia. Olha, você que vai melhorar a produção de leite, que vai melhorar a produção de carne, que vai melhorar a produção de vegetais, aqui as frutas, aqui não sei o que lá e tal. E tudo vai indo de acordo com as coisas, né? Então, existem as experiências, tem coisas que não vão para frente, então inventa-se o carro não sei o que lá, o computador não sei o que, a alimentação não sei o que, enfim, mas tudo é feito. Então existe um mundo das ideias, que são uma dimensão superior ainda, é a quinta dimensão, que as ideias são formuladas de acordo com a necessidade. Então elas vêm para os humanos para eles criarem alguma coisa. Tem ideias coletivas e ideias que são suas, só para você. Então, por isso que eu falo, de repente aparece uma oportunidade para a pessoa, tem aquela baita oportunidade, que é uma ideia que está lá, ó, no universo falou, está aqui, ó. Aí a pessoa, com medinho, ela não faz. Ela não encara aquilo, ela não vai para frente. Bom, essa ideia já era porque ela dessa pessoa. Nunca mais vai ter a mesma oportunidade, né?
Você sabe disso, né? De repente, uma atividade que você não foi atrás, não fez, um imóvel que você não comprou, um carro que você não trocou, um relacionamento que você não tocou adiante ou não foi buscar, e depois vem o arrependimento e assim por diante. Então, assim, uma série de coisas. Existem as ideias coletivas. Então, esse cara aqui, ele é intuído a criar tal coisa. O cara fala, não tô afim, tô cansado, ai, que saco, tive uma ideia, bom, daqui a algum tempo, alguém faz aquilo lá que ele falou, pô, o cara já fez um negócio que eu tava pensando, mas você não fez. Uma ideia coletiva. E outro pode fazer ela melhorada, e assim a coisa vai crescendo, né? E às vezes alguém fez alguma coisa e aquilo chama muita atenção. Então vem uma ideia para ele para melhorar aquilo, criar, enfim, né? Então o mundo ele vai se encaixando dessa forma, né? Então a mente coletiva é uma energia que trava o homem, né? Porque ele ocupa o homem, né, com a mídia, com coisas, celular, um monte de coisa que o homem está lá olhando, ou consumismo, né, para consumir, e não sai daquilo. Ele não está ali pensando, estudando, buscando. Agora, quando você sai um pouco disso, né, não é necessário se desligar completamente, se tornar um ermitão, não é isso, ir para o meio do mato, não é isso, tá? É você se concentrar em você. Procurar de vez em quando meditar, buscar uma ideia, criar alguma coisa, dar um passo diferente, sabe? Começar, né? Ir para o outro lado. Então, quando uma pessoa faz aquilo que ninguém faz, ela tem êxito, não adianta, né? O próprio, o grande, né? O enorme Disney, né? Ele dizia, né? Faço as coisas que as pessoas dizem serem impossíveis, mais ou menos isso que ele falava, né? Porque não há concorrência. Não tem como concorrer com uma coisa que a pessoa fala, é impossível fazer isso, né? Então, buscar um sonho, fazer um movimento, todo mundo pode. Se este conseguiu, este também consegue, porque somos feitos da mesma matéria, da mesma coisa. Ah, mas ali o pai dele tinha dinheiro, e não sei quem pagou a faculdade. Sempre vai haver uma desculpa, que é mais fácil. Agora, se alguém tem regalias ou não, é a vida de cada um que ninguém pode interferir. O universo sabe o que faz. Então, dentro do seu mundo, você tem que buscar fazer o mundo externo melhor. Então é isso que eu ensino, é isso que a metafísica é isso que você pode melhorar, sem sair do seu lugar. Então assim, eu não tenho que mudar de religião, eu não tenho que largar uma faculdade ou fazer outra coisa, nada. Você continua estudando, continua rezando do seu jeito, tudo continua igual, só que melhor. Por quê? Porque eu começo a compreender como o universo funciona. Simplesmente é isso. Ponto. Simplesmente, né? É como se você fizesse uma especialização na Terra, no mundo. Vou fazer uma especialização dos alimentos, vou fazer uma especialização dos alimentais, vou fazer uma especialização dos animais, vou fazer uma especialização dos humanos, uma especialização do fogo, da água, da terra. É isso. Então, você entra em um mundo que está aí desde que este mundo foi criado. E você começa a conhecê-lo. E por conhecê-lo, você se torna conhecido. E por se tornar conhecido, a natureza te reverencia e muita coisa acontece, né? Então, se você colocar uma atenção diferente, você vai perceber que as coisas se encaixam e são totalmente criadas, né? Totalmente criadas para o humano andar, para o humano desenvolver, para o humano ir adiante, para ele crescer, né? Então, quando o humano se dá conta disso, acabou, vamos andar,
crescer. Sabe? Ah, mas eu tenho muitas dívidas, eu tenho processos, eu tenho situações aí terríveis, eu estou prestes a perder meu emprego. Bom, então vamos corrigir isso, né? Eu tenho que me concentrar, né, em andar para frente, em criar, em chegar naquilo que é meu, embora talvez eu não saiba o que é. Mas, e se eu ficar pensando no processo, na dívida, nos problemas, na falta de dinheiro, talvez na perda do emprego, eu vou atrair mais disso. Eu vou aumentar isso, porque eu estou olhando para isso. Você está onde a sua atenção está. Então eu vou colocar a minha atenção em outra coisa. Não que eu vou dar as costas para isso. Nunca. Responsabilidade. Então, essas coisas existem, estão lá. Beleza. Então, eu vou solucionar isso, vou solucionar aquilo. De que jeito? Bom, eu não sei ainda, mas eu estou buscando. É o primeiro passo. Então aí eu começo a estudar, começo a entender como esse mundo funciona e eu começo a me alinhar ao mundo. Naturalmente, os problemas, situações, tudo aquilo que está ali começa a trazer uma situação diferente. Isso que é legal, né? E naturalmente a sua vida começa a se alinhar. Então aí vem uma coisa simples: falar menos, contar menos da sua vida, né? E pôr atenção nas suas coisas. Devagarinho você vai largando esse mundo coletivo, você pode até participar dele, mas menos, né? E as coisas começam a mudar. Como eu já falei para muito aprendiz, né? Tem essas situações assim brutais. Meu, fica 30 dias se dedicando às suas coisas. Reza, medita, acende vela, faz movimentos, cuida da sua vida, não vai na casa de parente, não sai, cuida, trabalha, faz suas coisas e é isso. Se coloca dentro de você, né? Segue sua atividade, tudo, mas sem participar do externo, sem dar atenção para o externo, né? Ver o mínimo de televisão possível, olhar as coisas que tem que olhar, assim, fica olhando o tempo todo, menos, e cortando isso. E se for assistir filmes, alguma coisa, coisas instrutivas, coisas que te tragam resultado e assim por diante, né? E aí você começa a caminhar diferente, né? As coisas começam a trazer um resultado mais elevado. Por quê? Porque eu entrei num mundo diferente, eu estou numa coisa que está relacionada ao mundo mesmo, né? A vida humana, né? E não a vida coletiva, né? Eu participo do coletivo sem ser o coletivo. Estou lá, ajudo, favoreço e tal, mas sem contaminar aquilo, sem me contaminar, o que é mais importante. Uma coisa que para as pessoas é importante manter é a pureza. As pessoas entendem que a pureza é não fazer isso, não fazer aquilo, para não ficar falando o nome, né? Não tem nada a ver. A pureza, gente, é não se contaminar. Sabe? Tomar cuidado por onde você anda, pessoas que estão ao seu redor, coisas assim, coisas bobas, assim, né? Fala menos, conta menos da sua vida, né? Quando você está contando a sua vida, você está se contaminando, está contaminando a tua vida nos outros. Naturalmente, ela vai se contaminar também. Ela volta, a lei do retorno, né? Quanto mais eu me resguardar, eu me guardar em mim, mais eu tenho de mim. Quanto mais eu passo para frente, menos eu tenho. Aí que tá, né? Então, são atitudes apenas. Algumas coisas que você vai ter atitudes diferentes e as coisas começam a acontecer de uma forma muito natural, tá? Então, assim, eu creio que essa conversa de hoje foi uma conversa interessante, está sendo, né? E assim, procure compartilhar esse vídeo com as pessoas. Passe isso adiante, sabe? Para começar a acordar as pessoas, para poder... As pessoas estão lá deprimida, triste, fala, escuta isso aí, escuta aí, né? Então, para entender um pouco como tudo funciona.
que todo mundo está dentro disso, está todo mundo no mesmo negócio, né? É como se fosse né? A Terra é isso, né? O planeta é isso, né? É um lugar onde todos estão dentro e que as energias estão aqui dentro. Não adianta você falar assim, eu vou me purificar nas montanhas, tudo bem, mas a atmosfera é a mesma, sabe? Então, assim, eu tenho que me purificar dentro de mim e não procurar desculpa para as coisas, né? Eu tenho que colocar atenção no que eu faço e melhorar dentro de mim, me purificar dentro de mim e não usar a natureza como, não sei o que, vou para as montanhas, tudo é bom, um ar diferente, tudo é bom, olhar para o verde, tudo é bom, né? Mas se você não muda, o que adianta? Você vai lá e vai o mesmo e volta o mesmo, não adianta, né? Então temos que mudar. Ou aquela coisa, vai no lugar, faz uma viagem, nossa, meu Deus, demais. Eu vou fazer isso para minha vida, vou vir morar aqui. Passou 3, 4 dias, uma semana, mas você não ia, tava pensando melhor, sabe? É muito monótono, não sei o que lá, a internet não pega direito, não sei o que. Bom, enfim, e sempre tem uma desculpa, sempre é assim. Então, temos que colocar atenção para poder mudar, fazer com que as coisas se alinhem de uma maneira diferente, tá? Então, vamos lá. Dia 9, amanhã, nós temos aí Arturianos, aula inédita, às 8h30 da noite, online, imperdível. Já estamos falando de ideias, tá aí, o mundo das ideias é o mundo, né, que os arturianos habitam, a quinta dimensão, são Elohim, e que trazem para nós aquilo que é necessário. Então tá aí uma grande aula para você estar fazendo e estar compreendendo melhor tudo que eu te falei hoje, né? E eu creio que a ideia dessas conversas aqui pela rádio, assim, são maravilhosas, porque consegue falar com todo mundo, né? Mesmo aquele que nunca viu nada, não conhece nada, aquele que já viu alguma coisa, tudo vai somando, vai juntando e vai trazendo resultados melhores, né? Então, dia 9 aí, Arturianos, e dia 10, nós temos dia de oração pela nação, né? É o dia todo, das 9h30 às 9h da manhã, às 8 horas da noite, né? Com transmissão online aí para vocês, né? E depois, às 20 horas, presencial e online, encontro emergencial da hóstia ascensionada. Então a gente vai aproveitar para transmitir também, né? Nós fazemos o dia de oração transmitido, depois paramos a transmissão e aí abrimos o curso, né, sobre a hóstia ascensionada. Tá bom, gente? Então tá aí um grande movimento para quem participar. Vamos lá, vamos para agosto, dia 15 de agosto, já é o mês que vem, tá aí, presencial e gratuito, pode vir direto, não é necessário se inscrever. A Grande Legião da Luz, falando sobre os arturianos mais um pouco, fraternidade branca, seres ascensionados, iluminados, seres cósmicos, grandes potências, intergalácticos, o mundo e assim por diante, né? Vou procurar resumir o máximo, né, em 1, 2 horas aí de encontro, para a gente poder desenvolver, tragam suas perguntas e juntos aí em movimento, aprendendo, estudando e elevando o conhecimento cada vez mais, né? E depois, no dia 3 de outubro, é um sábado o dia todo, retiro. E aí já é uma coisa muito legal, um trabalho bem elevado sobre nosso amigo Jesus. Eu sou, Jesus, né? Sobre as passagens, caminhos, vivências e ensinamentos, tudo que a gente pode desenvolver em cima disso, com meditações, uma série de fatores. Então é um dia todo juntos aí nesse grande movimento, dia 3 de outubro, tá? E comece a colocar atenção no Bom Vale Grande, que acontece em dezembro, dia
13 de dezembro, às 9h30 da manhã, presencial, falando sobre 2027. Nosso site, Instituto Alma do Mundo, tudo junto, .com.br, institutoalmadomundo.com.br. YouTube, né, depois que esse programa passa transmitido para vocês, aí, um presente nosso, né, da rádio para vocês, ele fica disponível no YouTube para você poder estar assistindo, vendo novamente. Como eu falei para vocês, compartilhem, porque é um vídeo bem interessante que a gente está conseguindo fazer hoje, né? Os outros também são maravilhosos, né, todos eles. Enfim, vamos ajudar as pessoas a caminharem melhor, né? YouTube é @Instituto Alma do Mundo, @Instituto Alma do Mundo, né? Nosso WhatsApp é prefixo 11 950 25 8364, 950 25 8364. É isso aí. Vamos adiante. Poderosa presença, eu sou, grande hóspede, bem-amados ascensionados e todos os grandes seres de luz através do infinito. Venha para a oitava física da Terra e conduza os filhos da luz rapidamente para a vitória eterna. Resplandeça teu poder todo-poderoso, carregue-os com a energia ilimitada e inesgotável dos bem-amados ascensionados. O suprimento completo de todas as coisas boas. Proteção invencível, saúde indestrutível, coragem absoluta e dê a eles o cetro do poder eterno para resplandecer a luz em todos os lugares com vitória instantânea e cumprimento de todo o comando consciente do Eu Sou. Leve-os para a sua ascensão para que eles possam prestar a maior assistência possível à humanidade e à Terra agora. Quando ela é mais necessária, agradecemos a Ti, por isso ter sido feito eternamente sustentável. Abençoado, adorável Sanat Kumara, antes que Tu e Teus abençoados retornem a Vênus, pedimos que venhas no corpo tangível e antes e fales face a face com os aprendizes do Eu Sou, em todo o mundo, para que eles possam sentir Teu poderoso amor e derramar de volta a Ti o que Tu derramaste à humanidade através dos séculos. Resplandeça através de cada um dos aprendizes do Eu Sou Tua chama do amor divino e expanda-a para preencher o mundo de cada um com a perfeição ardente que Tu és, em amor e gratidão eternos. Nós Te abençoamos por Teu amor às crianças da terra, que cada um se torne um senhor da chama como Tu és, em amor eterno. Nós Te abençoamos. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou a lei do amor do meu próximo, que faz com que eu dê às almas que vivem em torno de mim todo o meu amor e toda a minha sabedoria. Eu peço e comando que este amor e a sabedoria lhes deem a possibilidade de permanecer neutros nos turbilhões que os cercam. Que a iluminação de Mercúrio nos ajude a ver claro e os torne suscetíveis de ver a verdade e a luz. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu te agradeço, Saint Germain, o apelo que me sugeriste. Colocai a mão sobre o vosso plexo para fazer este apelo. Tempestade interior, Deus do Grande Norte. Paz, 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 desce em mim e retira todos os tormentos que me assaltam, retira todos os problemas que me espreitam, retira tudo que é negativo em mim. Paz, 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 desce em mim e toma meus problemas em teus turbilhões, carrega-os instantaneamente e leva-os para longe de mim, para a luz que os consuma. Conduz-me à paz, conduz-me à serenidade
e dá-me o que é necessário para que este bilhão que me assaltou não seja mais que uma recordação desagradável. Ó sim, dá-me a paz que impede esses problemas de se manifestarem, que impede esses problemas de me atormentar e inquietar, que estes bilhões voltem para lá de onde vieram, que essa força me torne forte, que essa força ao contrário me abra os olhos, me dê a paz, a confiança e a calma, que minha presença pode sua mão sobre todos esses problemas e apague tudo. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Bênção de Saint-Germain. Eu vos abençoo pelo cetro de vossa própria divindade. Eu vos elevo pela força de meu amor, de minha sabedoria, de meu poder. Eu vos estendo minhas duas mãos e vos ofereço o meu raio. Tomai minhas mãos, usai de meu poder e deixai meu raio cobrir-vos com sua luz. Vós sois livres, livres, livres de aceitar meu amor, aceitar meu poder, aceitar minha presença. Que a glória celeste seja a vossa partilha, que a luz cósmica seja a vossa morada. Vós sois um comigo, vós sois eu. Eu sou, eu sou, eu sou. Saint-Germain. Bom, como todos os encontros, né, os programas, e eu torno a agradecer aqui aos aprendizes que estão possibilitando isso acontecer, né? Se você também quiser ser um colaborador do programa, é só entrar em contato, né, com a gente pelo WhatsApp prefixo 11 950 25 8364 950 25 8364 para poder continuar levando esse conhecimento adiante, à frente, né? Poder favorecer as pessoas. Procure compartilhar, como eu venho pedindo para vocês, porque é importante. Às vezes a pessoa nem tem interesse em nada, nem sabe de nada, mas ela passa por muitas coisas, né? A vida humana ela é assim, né? Ela traz às vezes turbilhões, né? E é necessário que busquemos aí ajuda, favorecimento, de alguma forma, né? Então, eu creio que todos esses programas que a gente vem colocando, e mesmo no canal do YouTube, né, a gente tem muito material, são 3.000 vídeos ali, tem muita coisa, né? Fora depois os livros, né? São mais de 20 livros, tem bastante coisa mesmo para vocês poderem degustar e aí começar também a buscar estudar, fazer com que a sua vida caminhe diferente, né? O aprendizado ele é muito importante, né? Mas o fato de você estar compartilhando, colocando isso avante, à frente, né, já está ajudando aí as pessoas a ter um contato, né, com um caminho mais elevado e melhor, né? Então isso vai ajudá-los aí a ir adiante e trazer resultados para a vida. Isso é maravilhoso, né? Porque começa a trazer um certo conforto, né? Quando você começa a ver resultado e ver que as coisas começam a se encaixar, não tem preço, né? Porque a pessoa batalha tanto, faz tanta coisa, fala, caramba, o negócio não anda, não acontece, não sei o que e tal. E quando você começa buscar esse entendimento, o conhecimento, as coisas se encaixam, porque o universo ele é uma coisa só, né? Só que eu tenho que entender como é que eu consigo me colocar na mesma linha, né? Como é que eu consigo vibrar o mesmo padrão de luz dentro, né, disso. Então eu tenho que elevar o meu padrão para se encaixar neste padrão. E aí a coisa começa a ficar interessante e muito boa, né? Então, o conhecimento é isso, né? Alinhar a pessoa, elevá-la para que ela conquiste, né, aquilo que ela tem ideia do que é e aquilo que ela não tem ideia também, porque, como eu falei para vocês, existe um mundo oculto que as pessoas às vezes não creem muito nisso, né? Imagina, né, que eu creio no que eu vejo, eu sou, sabe, eu sou vir para crer, senão, né, tudo tem que ser provado. E é isso, e passa a vida nessa coisa, nesse caminho. Quando você tem uma mente mais aberta, você começa a compreender que existe um mundo todo infinito à sua disposição, as coisas, elas mudam.
de verdade, né? Então, procurem, de alguma forma, colocar atenção nisso, né? Para trazer para você aquilo que tem de melhor na sua vida. Aproveitar, né? Nós estamos aí finalizando um ano praticamente, estamos em julho, né? Mais um pouco. Passa muito rápido aqui para frente, né? Até o sexto mês é uma coisa, depois a velocidade ela aumenta, né? Então é como você fazer as curvas de uma estrada por fora ou por dentro, né? Então você vai mudando de faixa, o ano vai andando, né? E até que ele vai ficando cada vez mais rápido, né? Tá? Então é necessário que você comece a já se movimentar, se mexer, buscar, para trazer aí aquilo que de verdade pode te favorecer e bastante. Tá bom, gente? Aguardo vocês aí nas aulas, né? Lembre-se que no site tem bastante coisa em EAD, muito material, muito curso. Você pode estar estudando aí também no conforto da sua casa. Tá bom, gente? Vamos nos encaixar dentro de um estudo, porque é o melhor que podemos fazer para as nossas vidas e para a vida de muitos aí, tá bom? Muito obrigado, um excelente dia, Deus abençoe e até o próximo encontro.